Na Idade Média, a Igreja Católica impôs mais de 150 dias por ano sem comer carne. Hoje, a gente se irrita se o delivery de salmão demora meia hora. Sério. Essa regra transformou um simples peixe na commodity mais importante da Europa. Potências como a Liga Hanseática dominaram o comércio europeu por séculos, tudo por causa de arenque e bacalhau. E essa tecnologia não era nova. Séculos antes, vikings já moviam peixe de águas profundas por distâncias inacreditáveis. A escala era industrial. Pense em gigantescas estruturas de madeira para secagem na Noruega, ou tanques de salga romanos do tamanho de piscinas, só para produzir peixe em conserva. E esse assunto do peixe não surgiu do nada. Na verdade, este é o segundo episódio da nossa série sobre conservação de alimentos na Idade Média. E o tema específico de hoje foi um pedido direto de um de vocês nos comentários, então continuem sugerindo que a gente sempre anota. Então, voltando ao assunto, como eles transformavam um produto que apodrece em horas em uma arma econômica que durava meses? A resposta não é só sal, eram dezenas de técnicas, algumas geniais, outras bem esquisitas, que literalmente construíram o mundo como a gente conhece. E já que estamos falando de técnicas que resistem ao tempo, aproveita e se inscreve aí no canal para não perder o próximo vídeo. Fica aqui com a gente para descobrir como eles faziam isso. Para começar, eles não tinham escolha. O peixe era uma loteria. Ou você tinha uma rede cheia apodrecendo no cais, ou não tinha nada. A conservação não foi uma invenção, foi uma resposta brutal a um problema de sobrevivência. Permitir que populações do interior tivessem acesso a nutrientes marinhos, ou que exércitos pudessem marchar por semanas, dependia de resolver essa questão. E na Europa medieval, a coisa ficou ainda mais séria. A Igreja Católica, com sua agenda de mais de 150 dias de jejum de carne por ano, não estava dando uma sugestão, era uma ordem. De repente, uma demanda gigantesca e previsível por peixe foi criada por decreto. Isso transformou o arenque e o bacalhau em commodities tão valiosas quanto o grão. Quem controlasse o peixe, controlava uma fonte de proteína essencial para o continente. Faz sentido? E quem entendeu isso primeiro e melhor foi a Liga Hanseática. Entre os séculos 13 e 15, essa aliança de cidades mercantis criou um monopólio de fato sobre o comércio do Báltico e do Mar do Norte. Eles não vendiam apenas peixe. Eles controlavam as rotas, o sal, os portos e os preços. Era um cartel medieval construído sobre arenque salgado. Pensa nisso. Mas a importância econômica do peixe já era óbvia muito antes. O Domesday Book, aquele censo gigantesco feito na Inglaterra em 1086, não listava apenas terras e gado. Ele detalhava a produção de arenque e os impostos gerados. Estamos falando de peixe sendo tratado como um ativo estratégico do Estado, no mesmo nível da agricultura. É surpreendente. E essa tecnologia nem era nova para eles. Em sítios vikings como Jorvik, na Inglaterra, e Haitabo, na Alemanha, arqueólogos encontraram pilhas de ossos de bacalhau do século IX. Bacalhau é um peixe de águas profundas. Encontrá-lo a centenas de quilômetros da costa, em um assentamento interior, é prova irrefutável de que os vikings já dominavam métodos de conservação e transporte de longa distância 400 anos antes do auge da Liga Hanseática. Essa demanda colossal exigia uma infraestrutura dedicada, não era algo que se improvisava. Na Noruega, por exemplo, a paisagem das ilhas Lofoten era dominada por gigantescas estruturas de secagem de madeira, as IEL. Eram verdadeiras catedrais de madeira, projetadas para expor milhares de peixes ao vento ártico. Uma arquitetura funcional em escala industrial, movida pelo clima. E se voltarmos ainda mais no tempo, para o Império Romano, a escala fica absurda. Em locais como Troia, em Portugal, e Baelo Cláudia, na Espanha, ruínas revelam complexos de salga com tanques de alvenaria do tamanho de piscinas olímpicas. Isso não era para abastecer uma vila. Era uma fábrica para produzir garum e peixe salgado para alimentar legiões e cidades inteiras. A produção em barris, a tanoaria, era outra indústria vital, especialmente para o arenque. Um barril não era só um recipiente, era uma tecnologia de contenção. Se as aduelas de madeira não estivessem perfeitamente encaixadas,
a salmoura vazava e a carga inteira, valendo uma fortuna, era perdida. O trabalho do tanoeiro era tão crucial quanto o do pescador. Até as ferramentas eram hiper especializadas. A faca usada para a técnica do harinkaken, por exemplo, era projetada para um único movimento rápido e preciso. Um corte que eviscerava o peixe, mas deixava o pâncreas intacto para a maturação. Era a otimização de uma linha de produção, séculos antes de Henry Ford. Com essa infraestrutura, eles produziam em escala, mas o produto final precisava chegar ao consumidor. O peixe preservado era a mercadoria perfeita, denso em calorias, durável e, no caso do peixe seco, incrivelmente leve. A Liga Hanseática construiu seu poder sobre essa logística. Eles estabeleceram entrepostos comerciais, os Kontors, de Londres a Novgorod, na Rússia. Eram embaixadas comerciais fortificadas, projetadas para dominar os mercados locais e garantir o fluxo de mercadorias. A rede deles era o sistema nervoso de um império comercial que conectava o norte produtor ao sul consumidor. O próprio sal era uma arma geopolítica. Veneza enriqueceu controlando o comércio do sal marinho do Mediterrâneo. No norte, cidades como Lüneburg, na Alemanha, prosperaram com suas vastas minas de sal. Controlar o acesso ao conservante era tão importante quanto controlar o acesso ao peixe. Percebe a dimensão? Impressionante, não é? Pensar que um comerciante do século XIV já operava com essa complexidade. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impressionou. E se você gosta de histórias sem filtros, que vai direto ao ponto, inscreva-se. Posto vídeos toda semana. A prova dessa rede complexa está nos registros que sobreviveram. Os livros contábeis do comerciante italiano Francesco di Marco d'Artini, que viveu entre 1335 e 1410, são uma janela para esse mundo. Suas anotações detalham transações de peixe preservado cruzando a Europa, mostrando como essa commodity conectava um pescador norueguês a um banqueiro em Florença. Toda essa logística só funcionava porque o produto era estável. E essa estabilidade vinha de métodos muito específicos, aperfeiçoados ao longo de séculos. O mais fundamental era a salga a seco. O processo era direto: abrir o peixe, cobri-lo completamente com sal grosso e empilhá-lo. O segredo aqui é a osmose. O sal puxa a água para fora das células do peixe e, crucialmente, das células das bactérias que causam a decomposição. Ao mesmo tempo, o peso da pilha de peixes espremia o líquido restante, acelerando a desidratação. Era uma aplicação brilhante de química e física com ferramentas simples. Apesar de ser uma técnica antiga, foram os pescadores bascos, seguidos por portugueses e espanhóis, que a transformaram em uma operação industrial a partir do século XV. Eles aplicaram esse método ao bacalhau pescado nos grandes bancos da Terra Nova, iniciando a salga ainda a bordo dos navios. Isso permitiu viagens que duravam meses, uma revolução logística. E essa rede já existia bem antes da exploração massiva da América. Registros do porto de Bristol, na Inglaterra, datados de 1497, já mencionam o comércio de peixe da Islândia. Isso mostra que uma rede de comércio de bacalhau salgado no Atlântico Norte já estava estabelecida e era lucrativa antes mesmo de Colombo completar suas viagens mais famosas. Mas a salga a seco dependia de acesso a sal abundante. E se você não tivesse, bem, aí você usava o que a natureza oferecia de graça: o vento frio e seco. Esse é o princípio do stockfish, o peixe seco. É um dos métodos mais antigos, dependendo de condições climáticas muito específicas, temperaturas um pouco acima de zero e vento constante. O exemplo clássico é o turfisk norueguês, feito com bacalhau nas Ilhas Lofoten desde pelo menos o século IX. O clérigo sueco Olaus Magnus, em sua obra de 1555, descreveu perfeitamente como os peixes eram pendurados para secar nas estruturas Hjell. O processo é brutalmente eficiente. Durante a secagem, o peixe perde até 80% do seu peso em água. O resultado é uma prancha de proteína leve, quase indestrutível e extremamente nutritiva. Repara nisso. 1 kg de stockfish tem o valor nutricional de quase 5 kg de peixe fresco.
Para a logística medieval, isso era um milagre. Tornou-se o principal produto de exportação da Noruega, trocado por grãos e tecidos com a Liga Hanseática. Porém, peixes gordurosos como o arenque não secavam bem. A gordura ficava rançosa. A solução para eles era a salmoura, submergir o peixe numa solução concentrada de água e sal. A grande inovação aqui veio no século XIV, atribuída a um pescador zelandês chamado Willem Bilkelson. Ele desenvolveu a técnica do haringkaken. Com um corte de faca, ele removia as guelras e parte das vísceras, mas deixava o pâncreas. As enzimas do pâncreas ajudavam a maturar o peixe dentro do barril, melhorando o sabor. Essa técnica permitiu aos holandeses processar o arenque em alto mar, em navios-fábrica chamados haringbais. Eles podiam ficar semanas pescando, superando a concorrência que precisava voltar à costa. O impacto foi gigantesco. No seu auge no século XVII, a frota holandesa de arenque tinha cerca de 2.000 navios e empregava mais de 100.000 pessoas. Uma indústria inteira, que definiu o poderio econômico holandês, foi construída sobre essa única inovação técnica. Sal e secagem removiam água, mas havia um método que adicionava algo: sabor e compostos químicos. A defumação. Ela combina a secagem com a fumaça da madeira, que tem propriedades antimicrobianas. Havia duas formas principais, a fria e a quente. A defumação a frio, feita abaixo de 30 graus Celsius, preserva o peixe sem cozinhá-lo ao longo de dias. É o processo usado no salmão defumado. Já a defumação a quente, acima de 60 graus Celsius, cozinha e defuma ao mesmo tempo, criando um produto como a truta defumada, com uma vida útil menor. Evidências arqueológicas sugerem que já se usavam fossos para defumar peixe há 8.000 anos. Um exemplo famoso é o Arbroath Smoky, um haddock defumado a quente da Escócia. Sua origem remonta a uma vila de pescadores vikings e hoje tem status de proteção geográfica, assim como o stockfish. A escolha da madeira, carvalho, amieiro, faia, era fundamental, definindo o sabor e mostrando como a técnica de sobrevivência já havia se tornado uma arte culinária. Mas a arte culinária podia ir muito além de apenas adicionar sabor. Ela podia criar sabor a partir da própria decomposição. Esse é o princípio da fermentação, um método que usa micro-organismos para decompor o peixe de forma controlada, criando um produto estável com uma intensidade única. O exemplo mais famoso é o garum romano. Era o ketchup do Império. Feito em escala industrial em cidades como Pompeia, o processo era visceral. Vísceras e peixes pequenos eram colocados em tanques com sal e deixados para fermentar ao sol por meses. O líquido resultante, filtrado, era um concentrado de umami que valia fortunas. O historiador Plínio, o Velho, descreveu seus diferentes tipos já no século I. No norte da Europa, a mesma lógica levou ao surströmming sueco, o arenque fermentado. Registros do século XVI sugerem que uma escassez de sal forçou os suecos a usar menos, resultando em fermentação em vez de cura total. O resultado é um dos cheiros mais potentes do mundo. O garum é essencialmente o ancestral direto do molho de peixe que usamos hoje no Sudeste Asiático. O princípio biológico é exatamente o mesmo. A fermentação quebrava o peixe quimicamente, mas era possível criar uma barreira puramente física. Isso era feito com a conservação em gordura. Submergir o peixe cozido em azeite ou outra gordura cria um ambiente anaeróbico, sufocando os micro-organismos. No Mediterrâneo, atum e sardinhas eram cozidos e armazenados em ânforas de argila cheias de azeite. Era um método que preservava a textura de forma muito superior à salga pesada. Na França, a técnica do confit aplicava a mesma lógica, cozinhando lentamente o peixe na própria gordura e armazenando-o nela. Não durava anos como o peixe seco, mas para as classes mais ricas era a forma preferida de conservar sabor e qualidade por meses. A lata de atum ou sardinha em azeite no seu armário é a evolução direta dessa técnica milenar. A gordura era uma barreira física, mas a química oferecia uma arma ainda mais potente: a acidez. O escabeche usa o vinagre para criar um ambiente ácido, com pH abaixo de 4,6, onde a maioria das bactérias simplesmente não sobrevive. A técnica tem origens persas, chamada sikbaj, e foi levada para a Europa pelos mouros.
O processo é simples. O peixe é cozido ou frito e depois mergulhado numa marinada de vinagre, azeite e especiarias. Livros de receitas do século XIII, como o Kitab al-Tabik, já detalhavam o método. O mais notável é que o escabeche não só conservava, mas melhorava o sabor com o tempo. Variações como o roll mops alemão, popularizado no século XIX, mostram como essa química fundamental foi adaptada por toda a Europa. Deixe nos comentários qual desses métodos, até agora, você acharia mais comestível. E para mais histórias que conectam o passado ao seu prato, inscreva-se no canal. Se a química parecia complexa, a natureza oferecia a solução mais elegante de todas, o congelamento. Em regiões árticas, povos como os Inuites e os Samis simplesmente deixavam o peixe ao ar livre ou o enterravam na neve. Escavações em assentamentos nórdicos na Groenlândia de 1000 anos atrás provam a dependência desse método para sobreviver aos invernos brutais. O congelamento preserva a textura e o sabor melhor que qualquer outra técnica. Sua única limitação era ser dependente do clima. Eles tinham o freezer perfeito, mas ele só funcionava no inverno e no lugar certo. Nós só tornamos essa ideia universal com a refrigeração mecânica no século XIX. Do método mais natural, vamos ao mais agressivo e artificial de todos, o lutefisk nórdico. O nome significa peixe com lixívia. Pega-se o bacalhau seco, o stockfish, e ele é reidratado em água. Depois é mergulhado numa solução cáustica de lixívia por dias. A solução alcalina quebra as proteínas, transformando a carne numa massa gelatinosa. Para torná-lo comestível, o peixe precisa ser lavado em água fria por quase uma semana. O autor sueco Olaus Magnus já o descrevia em 1555. É um processo químico extremo que sobrevive até hoje como um prato tradicional de Natal, mostrando como uma técnica de sobrevivência se transforma em identidade cultural. Esse processo quebrava o peixe. Outro método, mais sutil, buscava protegê-lo delicadamente. Na Grã-Bretanha, a partir do século XVII, a técnica de potting se tornou popular. Peixes como salmão ou camarão eram cozidos com especiarias, prensados em potes de cerâmica e, o passo crucial, cobertos com uma camada espessa de manteiga clarificada. A manteiga, ao solidificar, criava um selo hermético perfeito contra o ar. Livros de receitas da época, como The Experienced English Housekeeper de 1769, detalham o processo. Era uma conservação de médio prazo, valorizada por preservar o sabor. Basicamente, eles inventaram o princípio do enlatamento, mas usando manteiga em vez de metal. Todos esses métodos existiam, mas quem usava o quê? A resposta revela um abismo social e geográfico. Para o camponês medieval, peixe significava arende salgado em barril. Era a carne da quaresma, barata e durável. O bacalhau seco era o alimento de soldados e marinheiros. Em contraste, na mesa de um nobre, você encontraria salmão levemente defumado ou lampreias em conserva de vinho, como descrito no manuscrito Viandier, do século XIV. A geografia também ditava tudo. O norte da Europa usava o vento frio para secar. O sul do Mediterrâneo usava o sol e o azeite. Uma única inovação, como a evisceração do arenque em alto mar pelos holandeses, foi capaz de quebrar o monopólio da Liga Hanseática e redesenhar o poder econômico do continente. A descoberta dos pesqueiros da Terra Nova no final do século XV transformou o bacalhau numa commodity global que literalmente alimentou a expansão europeia. A forma de conservar um peixe não era apenas uma escolha culinária, era um reflexo do seu lugar no mundo. E esse lugar no mundo era, na maioria das vezes, uma sentença. Ninguém escolhia entre salmão defumado e arenque em salmoura. A técnica que chegava ao seu prato era um carimbo social, definindo se você era um camponês do interior, um soldado em marcha ou um nobre entediado. O sabor da sua vida já vinha pré-definido no barril. É fascinante e um pouco deprimente. Eles lutavam contra a decomposição para não morrer de fome, uma batalha honesta contra a natureza. Nós, com toda a nossa tecnologia, lutamos apenas contra o nosso próprio tédio e impaciência. A necessidade deles era real. A nossa é só uma distração para preencher o vazio existencial entre as refeições.
Hoje, o nosso grande projeto de conservação não é o peixe. É a nossa própria imagem. Secamos e salgamos nossas vidas em feeds de redes sociais, curando cada momento para que ele pareça perfeito e duradouro. Criamos uma versão de nós mesmos que não apodrece, mas que também nunca esteve realmente viva. Se você não quer que esse tipo de conhecimento se perca no tempo, inscreva-se no canal. E pense nisso, o que você está tentando desesperadamente conservar hoje? É algo que realmente te alimenta ou é só uma tentativa de parar o relógio, de lutar contra uma decomposição que, no fundo, é inevitável? Você pode salgar, secar e defumar o quanto quiser. O tempo devora tudo do mesmo jeito.